Sabe quando você preenche um campo qualquer numa página e, sem perceber, acaba entregando uma ordem ao sistema? Isso é o chamado injection, injeção, quando dados do usuário são tratados como código ou comandos. Ou seja, em vez de só entrar como texto, o que o usuário manda vira ordem. Um exemplo prático é o clássico injeção SQL. Imagina a página de login que monta uma query assim. Se o atacante colocar, a query vira sempre verdadeira. E então pronto, conseguimos o login sem a senha. E então, se o sistema tiver cartões de crédito, dados expostos, dependendo do sistema, é fim de jogo. E por que isso acontece tanto? Porque muitos desenvolvedores tratam automaticamente qualquer texto que o usuário digita como se fosse inocente, sem checar, sem validar, sem escapar, e aí acabam mandando esse texto direto para o banco, terminal ou motor de template, só que esse texto pode conter instruções disfarçadas. E o pessoal que diz isso só acontece com site velho é mentira. Acontece até com app moderno mal configurado. No final das contas, injeção transforma texto em ordens, e ordens mal intencionadas quebram sistemas. Então sempre tome cuidado e separe dados de comando desde o início, e você já ganha metade da batalha. Vamos pegar aqui um exemplo de um site vulnerável à injeção SQL. Digamos que entramos com o nosso usuário admin e sua senha, e aqui vai aparecer o nome do usuário que acabou de ser logado. Se tentarmos outro usuário, João, veremos que ele não está no sistema. Agora, para ultrapassar esse sistema de login e conseguirmos logar mesmo sem ter o usuário ou mesmo sem tendo a senha, podemos fazer o seguinte. Colocamos isto aqui e o que vai acontecer agora? Ele simplesmente vai fechar aqui com o traço, vai colocar ou 1 igual a 1, que sempre é verdadeiro, e o restante, daqui até o final, ele vai ser descartado. Então, como vocês podem ver, eu fechei aqui username está como nada, está vazio. Ou 1 igual a 1 é sempre verdadeiro, e o restante está como comentário. Então, como 1 igual a 1 é sempre verdadeiro, mesmo que eu não botei nenhuma senha e mesmo que eu não botei nenhum usuário, para o sistema isso é considerado como algo verdadeiro, e já que é como algo true, verdadeiro, ele deixou passar e eu também consegui o mesmo resultado do admin. Ou seja, aqui ele está me dando todos os usuários que eu tenho no sistema, no caso eu só tenho o usuário admin. E aqui vocês podem ver então como temos um login demo vulnerável para SQL Injection. Agora vamos ir no código e ver por que isso realmente acontece. Podemos ver aqui a função na qual tem a vulnerabilidade e como vocês podem ver, o problema está aqui. Que a concatenação é direta, ou seja, tudo que o usuário colocar vai direto no query do SQL. E sendo assim, para arrumar o problema, podemos trocar por isto aqui. Como vocês podem ver, agora tem o sinal de pergunta. E agora, qualquer pedido que o usuário fizer não vai ser diretamente posto dentro do query do SQL, e sim vai ser executado separadamente. Então, se salvarmos aqui, vamos rodar novamente. Vamos no site. E agora vamos botar como antes admin e a senha.
Um momento aqui. Eu esqueci de mudar aqui para Query Safe. Vocês vão ver que vai ir, porque é igual a antes, mas que agora qualquer coisa que eu botar está sendo executado separadamente. E se eu botar João e qualquer coisa também não vai ir, que nem antes. E agora se eu tentar botar aquela frase, vocês vão ver que também não vai ir. Porque tudo que o usuário bota agora não está sendo... Porque agora tudo que o usuário coloca não está indo diretamente no query do SQL. Só para explicar um pouco melhor, a diferença entre isso aqui para isto aqui é que aqui, quando o usuário coloca, por exemplo, aquela frase de antes, isto aqui vai ir direto dentro do query, sendo considerado como este o query verdadeiro, no qual vai no banco de dados. Já se eu botar isso aqui dentro, ele vai ser considerado separado do query que vai no banco de dados. Ou seja, isso aqui não é considerado como parte do query, e sim como um dado no qual o query vai usar. Ou seja, para o query, isso aqui, na verdade, é o nome do usuário. Então, ele vai procurar se tem um usuário com esse nome aqui. Já aqui, no caso de cima, ele não vai procurar se tem um usuário com esse nome aqui, e sim, ele vai considerar tudo isso como sendo uma query só. Ou seja, tudo isso aqui vai direto no banco de dados, já aqui, só essa parte vai no banco de dados, e essa parte aqui vai ir separado, como perguntando para o banco de dados se tem um usuário com este nome aqui. Espero que agora ficou mais claro qual a diferença entre os dois.